Claro, eu estava um pouco louco. Essas palavras são do americano Roland Free, ditas após bater o recorde de velocidade em uma motocicleta no Salar de Bonneville, nos Estados Unidos. Esse maluco, deitado na motocicleta usando apenas uma sunga, sandálias de praia e um capacete, acelerou em 1948 em uma motocicleta Vincent Black Lightning até a velocidade de 241 km por hora. Naquele momento, o resultado de Holly não era um recorde mundial absoluto, mas parecia algo realmente insano. E para alcançar isso, não foi preciso apenas motivação, mas também uma pitada de ódio a Harley Davidson. Aconteceu que, em 1923, a empresa de Milwaukee enganou Roland quando ele competia em sua motocicleta. Rolly não esqueceu esse episódio e, em 48, quebrou o recorde de Joe Petraglia, que competia com uma Harley Davidson e cujo recorde durou 11 anos. Resolvi iniciar este episódio com essa história. Os recordes de velocidade em motocicletas são um marco histórico. Histórias de pilotos corajosos, histórias de equipes de engenheiros e mecânicos que preparavam e criavam as máquinas, histórias de muita sorte e de fracassos lamentáveis. Neste vídeo, vamos relembrar a personalidade do neozelandês Bert Munro, descobrir por que um aviador americano instalou um motor V8 em uma bicicleta, tentar entender o que sentiu Rock Robinson quando caiu com seu Streamliner a cerca de 515 km por hora, e estando dentro dessa motocicleta, capotou 16 vezes. E vamos descobrir como uma brecha nas regras da FIM permitiu classificar este carro com motor a jato como uma motocicleta com sidecar. Convido você a ouvir algumas palavras sobre recordes de velocidade em motocicletas. Você está no canal Crasmoto, aproveite o vídeo. To a new land speed record of 265 miles per hour. His best time, 140 miles an hour, 30 less than the record. 240, only 5 miles an hour under the present record. A velocidade e as diferentes maneiras de medir essa mesma velocidade são parte integrante da existência da civilização humana, provavelmente durante todo o tempo de sua existência. A velocidade está em toda parte. Tudo provavelmente começou ainda na mais remota antiguidade, quando caçadores primitivos perseguiam a megafauna do período glacial. Com certeza havia indivíduos mais rápidos e outros mais lentos, e o espírito competitivo está no sangue do Homo sapiens. Mais tarde, o homem domesticou vários animais e, além das competições de corrida, surgiram vários tipos de corridas de cavalos, corridas de bigas e assim por diante. As pessoas competiam para ver quem era mais rápido em barcos, esquis e afins. Nos séculos XVIII e XIX, o progresso ganhou força e a humanidade passou a ter acesso a coisas técnicas como bicicleta, locomotiva, automóvel, motocicleta, lancha e avião. A disputa por quem chega primeiro também alcançou essas áreas. É difícil dizer quando foi estabelecido o primeiro recorde de velocidade em uma motocicleta. Pensando, logicamente, a primeira motocicleta que foi construída, ao atingir qualquer velocidade, por menor que fosse, automaticamente se tornou a recordista. Foi exatamente isso que ocorreu. Muitos veem Gottlieb Daimler como o pai da primeira motocicleta, equipada com motor de combustão interna. No entanto, antes mesmo de Daimler, já haviam sido criadas motocicletas a vapor. Em 1867, o americano Sylvester Howard Roper acoplou um pequeno motor a vapor a uma bicicleta de ferro chamada Bone Shaker. Sylvester ficava inquieto com uma pergunta: quão rápido sua criação poderia andar? Não duvido que o francês Guillaume Perrault fazia a mesma pergunta em Paris, naquele ano, ao adaptar a bicicleta de Pierre Michaud para funcionar a vapor. Mas foi Sylvester Roper quem se tornou o primeiro demônio da velocidade no mundo das motocicletas e também seu primeiro mártir. Roper é o verdadeiro santo padroeiro das motocicletas, e ele morreu pelo mesmo pecado que mancha os motociclistas em todas as épocas: a sede de velocidade. Em 1º de junho de 1896, o idoso Roper, então com 73 anos, foi convidado a demonstrar a última versão de seu veículo autopropelido. Sua motocicleta tinha a reputação de ser a máquina mais rápida sobre rodas, capaz de subir qualquer colina e ultrapassar qualquer cavalo. Sylvester foi convidado a se apresentar no Charles River Speedway, uma pista de corrida de madeira para bicicletas no estado de Massachusetts. Ele deixou todos os participantes de bicicleta para trás,
acelerando até 60 km por hora. Após algumas voltas, Roper foi visto cambaleando e diminuindo a velocidade. Ao se aproximar de sua equipe de apoio, ele caiu morto nos braços de seu filho. Sylvestre não sofreu um acidente. Provavelmente, devido à emoção, ele teve um ataque cardíaco. Roper se tornou o primeiro motociclista a morrer na história da humanidade e, informalmente, o primeiro recordista. Mas ainda assim, os primeiros recordes em motocicletas só viriam quando esse setor se desenvolvesse um pouco e surgissem algumas das primeiras marcas de motocicletas. O primeiro recorde oficial, homologado pela Federação Internacional de Motociclismo, também conhecida como FIM, foi estabelecido em 1920, quando Gene Walker, pilotando uma motocicleta Indian, atingiu em Daytona Beach a velocidade de 167,56 km por hora, mas antes desse evento existia uma série de recordes não oficiais. Amigos, episódios longos como este exigem um enorme esforço. Selecionar o material e organizá-lo em um todo é uma tarefa difícil e demorada. E se, enquanto assiste ao vídeo, você gostar, não deixe de ajudar os algoritmos do YouTube a promover esse conteúdo. Deixe um like, escreva um comentário, compartilhe com os amigos. Essa é a forma mais simples e melhor de ajudar o meu canal. Obrigado! Os pioneiros da fabricação de motocicletas praticamente imediatamente perceberam a eficácia de participar de corridas e provas de velocidade como uma ferramenta para atrair potenciais compradores e promover a marca. Quem não quer comprar a motocicleta mais rápida? O primeiro recorde amplamente reconhecido pertence ao americano Glenn Hammond Curtis, engenheiro de motores, projetista de motocicletas e pioneiro da aviação americana. Em 1903, em uma motocicleta de sua própria construção com um motor bicilíndrico em V de 1 litro de cilindrada e 4 cavalos de potência em Yonkers, Nova York, Glenn atingiu a velocidade de 103 km por hora. Essa foi a velocidade média em uma distância de 1 milha. Já no ano seguinte, em 1904, Curtis construiu uma motocicleta de corrida ainda mais potente. Seu motor bicilíndrico entregava 5 cavalos de potência. Com ela, ele foi até Daytona Beach para participar dos testes de velocidade. Ele quebrou todos os recordes da época nas distâncias de 2 a 10 milhas, mostrando uma velocidade média de 108,48 km por hora no trecho de 10 milhas. As primeiras conquistas dos pioneiros na construção de motos impressionam, pois não tinham equipes, dinamômetros ou computadores. Tudo era feito só por entusiasmo. As peças e componentes eram fabricados manualmente, e qualquer erro de cálculo poderia ser fatal nos testes seguintes do equipamento. Até os dias de hoje, o mundo avançou muito. Agora, se alguma peça do seu equipamento quebrar, você não precisa correr para o galpão, fundir ferro em uma forma de areia e passar a próxima semana ajustando a peça com uma lima. Já em 1905, Curtis será superado por outro aventureiro de bigode. Apresento a vocês o francês Henri Césac. A corrida de velocidade aconteceu em 27 de julho de 1905, durante a competição Brighton Speed Trials, em Brighton, no Reino Unido. Césac percorreu 1 km em 25,6 segundos. Isso significa que sua velocidade média foi de 140,6 km por hora. Vale notar que a competição aconteceu no formato de 1 km com largada parada, o que significa que a largada é feita a partir do zero, com o veículo parado. Acontece que, na linha de chegada, Césac estava voando a 160, talvez até 170 km por hora. Pelos resultados finais, Henri superou com folga todos os oponentes e se tornou o recordista. Césac competiu em uma motocicleta da empresa Peugeot, com um motor em V de 1,5 litro e potência de 14 cavalos. Esse motor pesava 27 quilos e a motocicleta inteira 50. Henri Césac não era um novato, ele participou de muitas corridas, literalmente desde o surgimento das motocicletas, como mostra este recorte de jornal de 26 de dezembro de 1901. O recorde de Henri permaneceu até 5 de agosto de 1911, quando Jacques de Rosier atingiu 142,84 km por hora em Brooklands. No entanto, o formato das corridas era um pouco diferente, e algumas fontes consideram que Césac ainda permaneceu como recordista por algum tempo. Henri tinha um enorme amor pela velocidade, que se estendia também às 4 rodas e,
Infelizmente, foi justamente por causa dessa velocidade que ele perdeu a vida. Ele morreu no Grande Prêmio da França de 1908. Ele estava dirigindo um carro Panhard a 145 km por hora, quando uma roda se soltou e ele bateu em árvores. Voltando ao pioneiro da aviação americana, você acha que Glenn Curtiss teria se contentado com o resultado de 1905? De jeito nenhum. Já em 1906, ele estava trabalhando arduamente em uma motocicleta que colocaria Curtiss para sempre nos anais da história. No final de 1906, o aparelho estava pronto, basicamente uma bicicleta com motor, como praticamente todas as motocicletas daquela época. Mas com que motor, hein? Era um motor em V de 8 cilindros, projetado por Glenn, com volume de 269 polegadas cúbicas. Em unidades normais, isso dá 4.408 centímetros cúbicos, ou seja, 4,4 litros. Ele entregava cerca de 36 a 40 cavalos de potência a 1.800 rotações por minuto e tinha um torque insano. O motor foi criado para aviação, mas Curtiss acreditava que ele permitiria estabelecer um recorde de velocidade em terra. A motocicleta pesava cerca de 125 quilos. Não tinha caixa de câmbio nem freios em sua construção. De fato, Glenn estava mesmo planejando acelerar. O torque era transmitido diretamente do virabrequim para a roda traseira por meio de um eixo cardan. Nenhuma corrente ou correia da época conseguia lidar com essa potência. Em janeiro de 1907 chegou o momento da verdade. Curtiss chegou com sua motocicleta em Ormond Beach, Flórida. Usando um carro, a motocicleta foi acelerada até cerca de 65 km por hora, e então seguiu sozinha. A própria pista era composta por 3 partes. As 2 primeiras milhas eram para ganhar velocidade, 1 milha para registrar a velocidade e 1 milha para parar. No dia 24 de janeiro de 1907, Glenn Curtiss, durante um teste, atingiu uma velocidade impressionante para a época, 219,31 km por hora. Essa conclusão foi feita por várias pessoas que observaram a passagem pela milha de controle e registraram o tempo. O número foi obtido através da média dos resultados. Durante a segunda corrida da motocicleta, especificamente o motor dela começou a falhar e a velocidade caiu para 145 km por hora. Curtiss não conseguiu continuar as corridas devido à falha, e como o melhor resultado foi alcançado durante a corrida de teste, o recorde não foi reconhecido oficialmente. No entanto, isso não impediu Glenn de se tornar o homem mais rápido da Terra. Você não ouviu errado, exatamente o homem mais rápido da Terra. O resultado de 219,31 km por hora, alcançado nessa motocicleta com motor V8, foi um recorde absoluto, embora não oficial, entre todas as máquinas criadas pelo homem até aquele momento. Nenhum automóvel ou locomotiva ferroviária, nem mesmo a aviação que estava apenas começando, atingiu tal velocidade. Aliás, havia um mito popular de que, ao atingir a velocidade de 200 km por hora, o organismo humano não aguentaria e os pulmões iriam estourar. O recorde de Curtiss permaneceu por 4 anos entre todas as máquinas, e apenas em 1930, outra motocicleta superou essa marca de velocidade. A motocicleta de Glenn Curtiss é cuidadosamente preservada até hoje na exposição do Museu Smithsonian. Vamos nos distrair um pouco dos próprios pilotos, das máquinas e da velocidade dos recordes, embora ainda precisemos dela. É importante compreender como, no início do século XX, já era possível medir com precisão a velocidade em corridas de recorde. Alguns espectadores questionam a precisão dos resultados da época, alegando que, como as motos não tinham velocímetro, seriam duvidosos ou inventados. No entanto, isso é um engano. Logo, os primeiros pilotos e os órgãos responsáveis pelo registro dos resultados das corridas chegaram à conclusão de que determinar com precisão a velocidade em um momento específico era praticamente impossível. O nível tecnológico daquela época simplesmente não permitia fazer isso. E eles seguiram por outro caminho. Era possível medir com precisão a distância e, com bastante exatidão, o tempo necessário para percorrê-la. Por exemplo, já em 1862, eles sabiam medir o tempo com precisão de até 1/5 de segundo. E a cronofotografia, o protótipo da moderna foto de chegada, surgiu em 1887,
quando o médico e fisiologista francês Étienne Jules Marey inventou um sistema que combinava a medição do tempo e o registro da imagem, o cronofotógrafo. Em 1894, ele também criou um sistema de filmagem em câmera lenta, que funcionava a uma velocidade de 700 quadros por segundo. Esses avanços da ciência e da tecnologia permitiram realizar corridas no formato de quilômetro cronometrado e milha cronometrada com largada parada. Na linha de chegada, os especialistas mediam o tempo que levava para percorrer a distância. Na verdade, foi nesse formato que Henri Cizac estabeleceu o recorde. Paralelamente, surgiu um formato em que o piloto acelerava a máquina ao máximo em uma certa distância e depois passava pelo trecho de controle na maior velocidade possível. Aqui já eram necessárias duas medições de tempo: o momento de entrada e o momento de saída no trecho de controle. Então, a casa dos centésimos de quilômetro nos resultados das corridas da primeira década do século XX era absolutamente normal, e já nos anos 30 a precisão aumentaria para milésimos de quilômetro. Já em 1928 existiam cronógrafos com precisão de medição de tempo de 1/100º de segundo. Posteriormente, os dispositivos para controle cronométrico só evoluíram. No Salar de Bonneville, que há muitos anos é a meca da velocidade, na pista reservada para as corridas, foi instalada uma sistema eletrônica computadorizada baseada em emissores infravermelhos da empresa Chronologic, que permite registrar o tempo com uma margem de erro de até 1 milésimo de segundo. E sim, todos os recordes desde os anos 1900 até hoje são baseados na velocidade média registrada em uma determinada distância. A velocidade máxima pode ser um pouco maior em certos momentos. Também ficou claro bem rápido para os recordistas e para o órgão regulador, no nosso caso a FIM, que era necessário realizar duas corridas em direções opostas. Tudo isso porque existe algo chamado vento, e para um piloto, se o vento estiver a favor, ele vai ajudar a alcançar uma velocidade um pouco maior, enquanto para outro recordista que vai contra o vento, ele vai atrapalhar e o resultado será menor. Por causa do vento, há cerca de um século as tentativas de recorde são feitas na pista em duas direções, e as corridas precisam ocorrer em até 1 hora para evitar mudanças perceptíveis no tempo. O resultado final é considerado a média aritmética da velocidade média no trecho de controle em ambas as tentativas. Se alguma das condições da corrida for violada, o recorde não será reconhecido. O recorde é considerado estabelecido se superar a marca anterior em pelo menos 1%. Vamos voltar diretamente aos recordes. Neste grande vídeo, dou ênfase principal aos recordes de velocidade absoluta em motocicletas. Naturalmente, na maioria dos casos, são aqueles recordes que tiveram sucesso, foram registrados e estavam de acordo com o regulamento vigente no momento da corrida. Na verdade, existem muitos recordes. Eles variam por categorias. Por exemplo, a classificação das corridas pelo cilindrada surgiu bem cedo. E quantas tentativas houve de bater a velocidade máxima que, de uma forma ou de outra, não tiveram sucesso? Nem dá para contar. No final da década de 1910, a Federação Internacional de Motociclismo, como órgão regulador da maioria das competições de veículos motorizados de duas rodas, já estava suficientemente madura para registrar oficialmente os recordes de velocidade. E agora chegamos à pessoa de Gene Walker, e ao primeiro recorde oficial. Muitos conhecem o Indian mais rápido de Bert Munro, mas esse não foi o primeiro recorde em uma motocicleta dessa marca. E o Gene Walker era um piloto profissional americano, e ele começou entregando correspondências de moto Indian quando era jovem. Em 1920, Gene chegou a Daytona Beach em uma Indian de corrida de 1 litro. Os cronometristas, durante sua corrida em 14 de abril, registraram a velocidade de 167,56 km por hora. E até aquele momento, ninguém havia oficialmente ido mais rápido em uma motocicleta. Sim, houve Glenn Curtis, que em 1907 atingiu impressionantes 219 km por hora, mas, como você deve se lembrar, esse não foi um recorde oficial, e o resultado foi alcançado durante uma volta de teste. Se olharmos para o gráfico de velocidade dos motociclistas, podemos observar um aumento significativo em 1907 e uma queda até 1930. O resultado de Walker foi extremamente significativo, porém, já em 1923, a tecnologia americana havia desaparecido completamente do motociclismo mundial. As competições de motociclismo nos Estados Unidos se limitaram a eventos internos, muitos dos quais eram drasticamente diferentes dos padrões mundiais.
Mas isso não significa que as tentativas de bater o recorde tenham acabado. Tanto a Indian quanto a Harley-Davidson disputavam os índices de velocidade. Na década de 1930, os engenheiros começaram a pensar em aerodinâmica, experimentando diferentes designs de carenagens. Em 1926, Johnny Seymour, pilotando uma Indian com carenagem construída pelo concessionário da Indian em Oakland, Hap Alzina, alcançou a marca de 190 km por hora. Todos esses experimentos e o recorde de velocidade dos Estados Unidos estabelecido em 1937 por Joe Petrali em uma Harley-Davidson Knucklehead modificada, atingindo 219,165 km por hora, davam aos americanos esperança de bater o recorde mundial. Mas isso não aconteceu. Os europeus já estavam à frente naquele momento, especialmente os britânicos e, um pouco depois, os alemães. E só 50 anos depois da conquista de Gene Walker, em 1970, uma motocicleta americana voltaria a ser a mais rápida do mundo. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Vamos voltar ao início dos anos 20. A próxima atualização do recorde de velocidade aconteceu em 6 de novembro de 1923, segundo outras fontes, 4 dias depois, no dia 10. O inglês Claude Temple pegou uma estrutura de motocicleta de sua própria construção, equipou-a com um potente motor em configuração V2 da empresa Anzani, com 1 litro de cilindrada e 2 comandos de válvulas no cabeçote de cada cilindro, e disparou pela pista de Brooklands, quase flutuando no ar sobre o tristemente famoso circuito cheio de solavancos. A velocidade média de Temple foi de 174,58 km por hora. A partir desse momento, Finn não precisou mais cruzar o Atlântico para registrar recordes de velocidade de motocicletas até a década de 1950, quando Bonneville se tornou o local favorito, obcecado por novos e maiores resultados dos pilotos. A sede por velocidade só aumentava. No ano seguinte, em 1924, o recorde foi quebrado 2 vezes. No dia 8 de junho, Tommy Turner, em uma motocicleta com motor AJS especial de 800 cilindradas, alcançou a marca de 178,08 km por hora. E menos de um mês depois, em 6 de julho, o piloto apelidado de Mágico de Brooklands, também conhecido como Herbert Levac, em uma motocicleta Browse Superior com motor JAP, estabeleceu o recorde em 191,5 km por hora. Todos esses recordes aconteceram em Arpajon, França. Aliás, Levac era engenheiro de desenvolvimento na empresa JAP Motors, para onde ele foi em 1921 vindo da Indian, com a ideia de criar um motor superior, que ele posteriormente chamou de Matador de Yankees. A principal batalha pela velocidade na segunda metade dos anos 20 e nos anos 30 se desenvolverá entre 3 pequenas e aristocráticas oficinas da Grã-Bretanha. São elas Browse Superior, Osborne Engineering Company e Zenith, além da BMW. Vale ressaltar que a concorrência entre os entusiastas britânicos de alta velocidade era relativamente saudável. Claro, havia inveja, ressentimentos e arrogância, mas a estreia bem-sucedida da motocicleta BMW e a quebra do recorde de velocidade por Ernst Hennig em 1929, assim como a luta contínua deles nos anos 30, só uniu ainda mais os britânicos em nome do prestígio nacional. Ainda mais porque, nos anos 30, eles já não enfrentavam apenas alemães, mas a Alemanha nazista. Já era uma luta de ideologias transferida para o campo das corridas de velocidade. O sucesso da corrida de Herbert Levac a 191,5 km por hora na Browse Superior em 1924 deixou Claude Temple furioso. Ele considerava George Brough, criador das motocicletas Browse Superior, um arrivista sem a devida experiência em corridas. Na ânsia por velocidade, Temple se uniu à Osborne Engineering Company, que tinha ideias incomuns sobre a construção de chassis e sistemas de direção. A motocicleta recordista da OEC era equipada com um garfo dianteiro e um quadro extremamente incomuns. Em poucas palavras, essa construção proporcionava uma estabilidade direcional incrível. Era exatamente o necessário para correr em linha reta. No dia 5 de setembro de 26, Claude Temple, nessa motocicleta, alcançou a marca de 195,44 km por hora. Freddie Barnes, proprietário da Zenith Motorcycles, era mais um britânico obcecado por velocidade. Enquanto a Browse Superior se concentrava em publicidade e exibição,
e Temple com a OSC se dedicavam a construções complexas de quadros e garfos, a equipe da Zenith se destacava por acumular o maior número de estrelas douradas nas voltas em Brooklands. A Zenith tinha todas as chances de bater o recorde e em 25 de agosto de 1928, Owen Morgan Baldwin, em Arpajon, com uma Zenith de 1.000 cilindradas, atingiu 199,99 km por hora. Isso foi um golpe no orgulho de George Brough. Ele contrata Bert Levac, eles ajustam o motor e em 25 de agosto de 1929, Levac atingiu 207,6 km por hora. 0,6 km в час. O que unia toda essa tecnologia britânica? Ela usava os excelentes motores JAP. O mais avançado era o JAP KTOR, porém até mesmo a perfeição tem seus limites. E para um grande motor atmosférico V-twin, 210 km por hora e cerca de 55 cavalos de potência máxima eram o limite. Eram necessárias novas soluções. Surgiram os primeiros protótipos de carenagens, melhorando a aerodinâmica das máquinas. Para mais potência, os motores logo adotaram sobrealimentação forçada. Aliás, há alguns anos saiu um episódio no meu canal sobre motos com sobrealimentação. Recomendo para quem estiver interessado. 3 semanas após o novo recorde de Bert Levac, a hegemonia dos britânicos nos recordes absolutos foi quebrada por um novo competidor. Entrou em cena o gênio teutônico. No dia 19 de setembro de 29, Ernst Jacob Henny, pilotando uma BMW WR 750, atingiu a velocidade de 216,75 km por hora na pista de Ingolstadt, Alemanha. Esse foi o primeiro uso bem-sucedido de uma motocicleta que utilizava um compressor mecânico no motor para aumentar a potência. A estreia dos alemães e da tecnologia BMW fez com que os britânicos esquecessem suas desavenças e se unissem ao máximo em busca de revanche. Agora Temple, Brough, Levac e outros colaboravam com mais disposição para alcançar um resultado britânico comum. No dia 31 de agosto de 1930, Joseph Wright, na França, quebrou o recorde de Ernst Henny, pilotando uma motocicleta OIC Temple JAP. Ele acelerou até 220,99 km por hora. Essa corrida é notável porque superou o recorde não oficial de Glenn Curtis. Foram necessários 23 anos para criar algo mais rápido, de 2 rodas, do que o Curtis V8. O ano de 1930 foi muito movimentado. Os alemães estavam apenas ganhando impulso. E já em 21 de setembro, Henny quebrou o recorde, 221,67 km por hora. No dia 6 de novembro, Joseph Wright, em Cork, na Irlanda, atingiu a velocidade de 242,59 km por hora em uma Zenith. A persistência dos britânicos, ao que parece, só provocou ainda mais os alemães. Além disso, em meados dos anos 30, os nazistas, que já estavam no poder, investiram enormes recursos nos esportes, inclusive em corridas de automóveis e motocicletas. Mesmo assim, não se pode excluir que até os demônios da velocidade da Grã-Bretanha tinham investidores. Os 4 recordes de velocidade em motocicletas seguintes, entre 1932 e 1936, pertencem à BMW. E vamos falar sobre eles. Vale dizer algumas palavras sobre o próprio Ernst Henny, que estava no guidão das motocicletas BMW e estabelecia recordes, trazendo prestígio para a empresa. Sim, já mencionei algumas vezes que por trás dos recordes alemães dos anos 30 estavam o poder, a influência e o dinheiro do NSDAP. Mas, por outro lado, para um piloto, conduzir, e não apenas uma vez, a motocicleta mais rápida do mundo é uma grande e corajosa conquista. E nisso, Henny se saía muito bem. Ernst nasceu em 22 de fevereiro de 1904. Posteriormente, ele estudou para ser mecânico e em 1923 começou a participar de corridas. A primeira motocicleta com a qual ele competiu foi a Megola. É uma máquina única com um motor localizado na roda dianteira. E foi nessa motocicleta que Henny ficou em terceiro lugar em sua primeira corrida. O rapaz tinha talento. Em 1926, tornou-se campeão alemão na categoria 500 cilindradas. E no ano seguinte, na de 750, naquela época, a BMW já havia se tornado a principal fabricante de motos da Alemanha. E Ernst se tornou seu melhor piloto.
Você já ouviu falar sobre o primeiro e o segundo recorde mundial de Henny em 1929 e em 1930. Em 2 de novembro de 1932, Henny, pilotando uma BMW WR 750, quebrou o recorde mundial com a velocidade de 244,4 km por hora. A tentativa aconteceu nos arredores da cidade de Tat, na Hungria. O próprio Henny vai bater seu recorde 2 anos depois, em 30 de outubro de 1934, na Hungria, na cidade de Győr. Ernst vai alcançar uma velocidade média de 246,23 km por hora. Mais um ano depois, em 27 de setembro de 35, Ernst Jakob Henn vai atingir a velocidade de 256,04 km por hora na pista M3, Frankfurt-Munique. Essa foi a primeira vez que uma motocicleta ultrapassou a marca de 250 km por hora. 50 км в час. O quarto recorde consecutivo, Henny estabeleceu na mesma pista M3 em 12 de outubro de 1936, mas já em outra motocicleta. O modelo WR 750 com compressor chegou ao limite e foi substituído na pista pela nova RS 255 também superalimentada. Seu motor tinha uma cilindrada de 500 centímetros cúbicos contra 750 do modelo anterior, mas era mais nova, com um design mais avançado e mais potência. A velocidade atingiu 272,11 km por hora. Não devemos encarar todos esses recordes como algo que acontece no vácuo. Muitos outros tentaram superar o resultado de Henny. Em primeiro lugar, os principais concorrentes dos alemães eram os britânicos, e quem conseguiu isso foi, em 19 de abril de 1937, o piloto Eric Fernico, na cidade de Dion, Hungria. Na motocicleta Bro Superior com motor GAP superalimentado, Eric acelerou até 273,14 km por hora. E aqui está, por exemplo, a motocicleta monocilíndrica mais rápida dos anos 30. Este é um aparelho de corrida especial da empresa belga Fabrique Nationale, desenvolvido por Dougal Marchant. A 500 cilindradas superalimentada podia se orgulhar de uma potência de 54 cavalos. Em 1934, o piloto Melio atingiu a velocidade de 220 km por hora. O próximo recorde absoluto de velocidade em motocicleta foi estabelecido pelos italianos em 21 de outubro de 1937. Não está totalmente claro se isso surpreendeu alemães e britânicos. A escola de construção de motocicletas italiana era forte, e no fim dos anos 30, engenheiros locais já flertavam com tecnologias de sobrealimentação. O piloto Piero Taruffi, em uma motocicleta aerodinâmica Gilera, com um motor de 500 cilindradas e 4 cilindros em linha, na pista Serenissima, no trecho entre as cidades de Brescia e Bergamo, alcançou a marca de 274,18 km por hora. Esse foi um novo recorde mundial, que durou 38 dias. O ponto final em toda essa disputa nos anos 30 foi colocado pelo já conhecido Ernst Jakob Henny. No dia 28 de novembro de 1937, em uma BMW RS 255 aerodinâmica com compressor, Ernst Jakob Henny atingiu a velocidade de 279,5 km por hora. Nos 2 anos seguintes, ninguém conseguiu superar esse resultado. E em 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, e a humanidade deixou um pouco de lado os recordes. E o resultado de Henny e da BMW vai se manter até 1951. A Segunda Guerra Mundial, naturalmente, influenciou a realização de vários tipos de competições mundiais. E depois do fim dela, até mesmo os países menos afetados tiveram que passar alguns anos se recuperando do que aconteceu. Nos Estados Unidos, a recuperação foi provavelmente mais rápida. Quem buscava adrenalina, logo viu na motocicleta uma boa solução. E os atletas profissionais também continuaram a busca pela velocidade. Um deles foi Holly Free, sim, aquele mesmo, com a breve história do recorde dele com a qual comecei este episódio. Holland estabeleceu um recorde magnífico e de um jeito impressionante, de sunga, sapatos e capacete, deitado em uma excelente motocicleta Vincent. E esse foi o recorde de velocidade de motocicletas dos Estados Unidos, mas Holly Free não conseguiu alcançar o resultado pré-guerra de Ernst Henny. E sabe o que é mais impressionante nessa história? Após a guerra, os alemães baterão novamente o recorde absoluto de velocidade em motocicleta, apesar da derrota,
destruição e fuga de profissionais. Existia uma empresa alemã de motocicletas chamada NSU. Em 1938, seus engenheiros desenvolveram uma motocicleta de corrida com um motor de 350 cilindradas em linha, com supercompressor para participar do Tourist Trophy na ilha de Man. No ano de 1939, a tecnologia ainda estava bem imatura e não houve vitórias nas corridas. Após a guerra, a NSU retomou rapidamente a produção de motocicletas, manteve algumas máquinas de corrida do pré-guerra e, quando possível, participava de corridas. Após a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram excluídos das competições internacionais, restando apenas corridas na Alemanha Ocidental. E se já em 1946 a FIM proibiu o uso de superalimentação nas corridas de moto, na Alemanha essa tecnologia ainda era amplamente utilizada até o início dos anos 50. Em 1949, com base na experiência da 350 sobrealimentada do pré-guerra, foi desenvolvida uma máquina com motor de 500 cilindradas. O piloto da NSU, Wilhelm Hertz, acreditava que motos superalimentadas estavam fora do Grand Prix de motociclismo, mas passou um ano convencendo a diretoria de que a 500 cilindradas com carenagem completa, projetada por Reinhard Fachsenfeld, poderia glorificar a marca ao bater recordes de velocidade. E ele conseguiu o que queria. No dia 12 de abril de 1951, Wilhelm, na rodovia A9 entre Ingolstadt e Munique, estabeleceu o recorde absoluto de velocidade de 290,322 milésimos quilômetros por hora na NSU Delfim 1 carenada. O moto de 500 cilindradas movido a metanol foi turbinado até 100 cavalos, e isso era só o início. A motocicleta de recorde estava sempre em aprimoramento. Gertz estabelecerá recordes ainda em 53, 54 e 56. Voltaremos a abordar suas conquistas e as motocicletas NSU em nossa história. Para analisarmos o próximo recorde, precisamos ir para o outro lado do mundo, para a Nova Zelândia. E você poderia pensar que agora vamos falar sobre Bert Munro, mas ainda vamos falar sobre o morador da cidade de Invercargill, que durante décadas aperfeiçoou sua Indian. Monroe tinha um conterrâneo não menos talentoso, também morador de Invercargill. Em 1954, Russell Wright estabeleceu o recorde neozelandês de velocidade de 230 km por hora em uma motocicleta Vincent Black Lightning. Nesse evento, Russell conhece Robert Burns. Burns entendia de aerodinâmica e fabricação de carenagens. Ele sonhava em bater o recorde de velocidade em uma motocicleta com sidecar. Mas Robert não tinha uma motocicleta potente e Wright tinha. E essa dupla fez um acordo. Burns criou a carenagem e teve a oportunidade de usar a motocicleta Vincent Black Lightning de Wright para tentar seu recorde. Nestas imagens de qualidade não muito boa, podemos ver o recorde de Robert Burns. Na Vincent, com uma terceira roda presa na lateral, praticamente um sidecar, em dezembro de 54 ele acelerou até 261 km por hora. Em 1955 chegou a hora de glória de Russell Wright. No dia 2 de julho, a FIM registrou um novo recorde absoluto de velocidade, 297,64 km por hora. O mais impressionante era que o recorde foi estabelecido em uma motocicleta Vincent praticamente padrão, exceto pela carenagem. O modelo Black Lightning foi produzido em apenas 31 unidades. Era uma versão aprimorada do modelo Black Shadow, destinada a corridas. Seu motor bicilíndrico em V aspirado entregava 70 cavalos de potência. Na sua época, era a motocicleta de produção mais rápida. Logo após o recorde de Wright, a revista semanal inglesa The Motorcycle o premiou com um troféu e um cheque de 1.000 libras esterlinas que Russell dividiu com Burns. O prêmio foi entregue pelo primeiro-ministro Sid Holland na véspera da partida da dupla como convidados de honra para a exposição de motos em Londres. Ainda em 1955, houve uma tentativa de superar o neozelandês Russell Wright. E agora, vamos conhecer o piloto texano Johnny Allen, que é mais conhecido por seus inúmeros recordes de velocidade em motocicletas. Em 55, Johnny competiu em uma motocicleta aerodinâmica, em um streamliner chamado Texas Seeger. Esse bólido foi construído pelo piloto de aviação civil John Manchin e pelo concessionário de motocicletas Triumph de Fort Worth,
o preparador Jack Wilson, membro do Hall da Fama das motocicletas desde 2001. E os caras construíram o Streamliner depois de uma aposta. Normalmente, depois do expediente na concessionária Triumph, alguns frequentadores se reuniam para jogar cartas e tomar uma cerveja. E foi numa dessas noites, em 1953, que um certo coronel, George Cohn, começou a se gabar do recorde da NSU de 1951 e de que ninguém jamais iria superá-lo. Os eventos da Segunda Guerra Mundial ainda estavam recentes na memória, e é fácil imaginar a discussão que poderia surgir. Enfim, o coronel realmente provocou Mencken e Wilson. Naquela mesma noite, foi feito um esboço da motocicleta para bater o recorde. Em 1954, foi construído o primeiro Streamliner chamado Flecha do Diabo. Os treinos em Bonneville, em setembro do mesmo ano, mostraram um potencial de velocidade acima de 260 km por hora. E isso usando um motor padrão Triumph 650 de 2 cilindros, funcionando com gasolina. Em 1955, um novo bólido chamado Texas Siga estava pronto. A carenagem foi feita de fibra de vidro e o quadro, soldado com tubos de cromo molibdênio, permitia a instalação de motores de diferentes cilindradas para corridas em várias categorias. Para a categoria de 500 cilindradas, era usado o motor do modelo Tiger 100 e para a categoria superior, os 650 do Thunderbird. Os motores eram aspirados e praticamente não diferiam dos originais, mas para aumentar seu potencial, era usada uma mistura de gasolina e nitrometano como combustível. O motor Thunderbird, com esse tipo de doping, entregava cerca de 80 cavalos. No dia 25 de setembro de 1955, Johnny Allen, na planície salgada de Bonneville, atingiu a velocidade de 310,151 milésimos quilômetros por hora. Esse foi um novo recorde, porém a Federação Internacional de Motociclismo não ratificou esse resultado por motivos técnicos. Do outro lado do Atlântico, na Alemanha, a empresa que foi a primeira a bater novamente o recorde absoluto de velocidade em motocicletas após a Segunda Guerra Mundial estava no auge de suas capacidades e não planejava perder seu prestígio. Em 1956, a equipe de pilotos, técnicos e engenheiros da empresa NSU, com motocicletas preparadas, foi para Bonneville, com a firme intenção de bater uma série de recordes de velocidade. Hers pilotava o carro-chefe da equipe. Até 1956, a moto de 500 cilindradas com compressor havia sido aprimorada e agora era chamada de Delfim 3. O motor já entregava 110 cavalos de potência. Em 2 de agosto de 1956, Wilhelm Hertz acelerou a máquina alemã até a velocidade de 304,97 km por hora. Isso foi um pouco menos do que o recorde não oficial do texano Johnny Allen, mas a FIM reconheceu o resultado, e isso já era um recorde. Mas 2 dias depois, em 4 de agosto, Hertz superou a si mesmo, acelerando o terceiro Delfim até 338,992 milésimos quilômetros por hora. Foi a primeira vez que uma motocicleta ultrapassou a marca de 200 milhas por hora. Além do recorde de Hertz, ainda vale dizer algumas palavras sobre outros Streamliners da NSU. No início dos anos 50, um talentoso engenheiro e também piloto entrou para a empresa alemã, esse sujeito alegre de barba, Gustav Adolf Baum. Assim como Hertz alguns anos antes, ele propôs o conceito de motocicletas de recorde. A ideia era posicionar o piloto no veículo deitado de costas, o que reduzia significativamente a altura da máquina. Se o Delfim tinha 104 centímetros de altura, a linha Baum tinha 72 a 75 centímetros. Existiam 4 veículos com um nome semelhante ao sobrenome do engenheiro. Em 1952, foram construídos o Baum 1 e 2, com motores de 50 e 100 cilindradas, respectivamente. Um pouco mais tarde surgiu o Baum 3, de 125 cilindradas, e o Baum 4, de 250 cilindradas. Essas máquinas detêm 11 recordes de velocidade em suas categorias. O modelo de 50 cilindradas atingiu no final 196 km por hora. O de 100 cilindradas detém o recorde de 222 km por hora. O de 125 cilindradas chegou a 242, enquanto o Baum 4, de 250 cilindradas e 44 cavalos, acelerou até 320 km por hora.
No entanto, houve uma queda e o recorde não foi homologado. A aerodinâmica desses streamliners era fenomenal, o que permitia usar motores que estavam longe de serem os mais potentes. Em teoria, o Baum 4, com seus 44 cavalos, poderia atingir uma velocidade de cerca de 360 km por hora, mas isso não aconteceu. Depois de 1956, a NSU encerrou o programa caro de tentativas de recordes. O texano Johnny Allen não desistia de tentar acelerar o Texas Seeger, e o recorde de Hertz na NSU não lhe dava paz. O Streamliner foi aprimorado e as principais novidades foram no motor. O 650 recebeu um cabeçote modificado para 2 carburadores. No original, havia apenas um carburador. As válvulas eram de tamanho aumentado. 6 de setembro de 1956, Johnny Allen foi até o Sal de Bonneville. Ele ainda estava fofo depois da chuva que tinha caído recentemente, e ele acelerou sua motocicleta até a velocidade de 345,188 km por hora. Mas, por causa de uma formalidade, o recorde não foi reconhecido pela Federação Internacional de Motociclismo, FIM. A formalidade era que, para a FIM reconhecer o recorde mundial, a tentativa precisava ser verificada por um representante oficial da Associação Americana de Motociclismo. E embora um representante da AMA estivesse presente no evento, acompanhando as tentativas de recorde, sua autorização havia expirado 3 dias antes de Johnny fazer suas corridas. Sim, por uma bobagem, o recorde não foi reconhecido pela FIM. No entanto, o resultado de Allen foi reconhecido em seu país natal, pela AMA. Johnny, sua equipe, os patrocinadores e os criadores do Streamliner ficaram incrivelmente empolgados. Eles superaram os alemães. Um grupo de texanos, que gastou no total cerca de $3.500, superou uma empresa alemã que gastou $1 milhão em seu programa de recordes. A reputação da S-Motos da Triumph cresceu enormemente e a conquista de Allen não passou despercebida. Em 1959, a motocicleta Triumph Bonneville T120 faz sua estreia diante do público. Sim, o nome do Salar em Utah virou nome de vários modelos de motocicletas Triumph. E também na T120 passaram a usar 2 carburadores, assim como fizeram os caras do Texas. Na próxima vez, depois de 1956, o recorde será atualizado em 1962. E novamente será uma máquina Triumph, mais precisamente outro Streamliner com motor e outros elementos da motocicleta Triumph, construído pelo mecânico de aviação Joe Dudek. Durante o trabalho na máquina, Joe se inspirou no avião-foguete X-15. Foi utilizado um motor do modelo T120 Bonneville que foi modificado. Em 1962, Joe, a motocicleta de sua construção, o piloto Bill Johnson e a equipe de apoio partiram para Utah. Usando gasolina como combustível, Johnson alcançou a marca de 329,9 km por hora. Esse foi o melhor resultado depois do recorde oficial, que pertencia a Wilhelm Hertz. Até 5 de setembro, a gasolina foi drenada, os giclês dos carburadores trocados e o nitrometano colocado. Bill Johnson estabeleceu um novo recorde, 361,41 km por hora. Infelizmente, o Streamliner de Joe Dudek pegou fogo em um incêndio em 1974. Na história das velocidades absolutas, haverá mais um recorde que estará ao alcance da tecnologia Triumph. À sua frente está uma motocicleta de formato aerodinâmico chamada Gyronaut X1. Este veículo foi construído por Bob Lapan, Alex Tremolis e Jim Bruflat. E essa história é extremamente interessante. Em 1959, Bob Lapan era proprietário de uma concessionária Triumph em Detroit. Bob não apenas vendia motocicletas britânicas, ele também era apaixonado por arrancadas. E entre suas máquinas para corridas de 1/4 de milha, havia uma muito bem-sucedida e reconhecível chamada Cannibal 2. Era um monstro de 2 motores, construído por Lepan e seu mecânico Jim Bruflat. O Cannibal 2 venceu em muitas corridas e também proporcionou a Bob e Jim as habilidades necessárias para criar máquinas de corrida bem-sucedidas, aprimorar chassis e motores. Mas já em 62, o potencial da drag bike de 2 motores estava esgotado. Os caras sabiam que a moto deles era rápida no 1/4 de milha, mas não conheciam sua velocidade máxima. Em 63,
Lepin e Bruflat estavam confiantes em suas habilidades para construir uma motocicleta recordista, mas precisavam de um chassi adequado. Eles vão achar isso na Califórnia. Lá, na mesma época, outro revendedor Triumph, Bill Martin, tentou construir um Streamliner e até estabeleceu um recorde no clube local da Triumph. O mais interessante é que o chassi de Bill Martin foi projetado para acomodar 2 motores da Triumph. Bob e Jim o levam para Detroit, colocam os motores do Cannibal no quadro, fazem uma carenagem e chamam a máquina de Cannibal Mark V. Em agosto de 1963, eles vão para Bonneville, mas devido a uma quebra no reboque que transportava a motocicleta recordista, chegaram atrasados e conseguiram fazer apenas uma corrida cronometrada. Isso não foi suficiente para estabelecer o recorde. Em 1963, Alex Tremolis, um talentoso designer envolvido no desenvolvimento do visual de vários carros e conceitos como México, Seattle, 8, X1000, Maxima e o girociclo de 2 rodas Ford Gyron, foi demitido da empresa Ford. Após ser demitido, Alex pensou em abrir seu próprio negócio e foi convidado pela GM. Mas, em um impulso emocional, ele decidiu construir a motocicleta mais rápida, usando suas habilidades em design e também aplicando giroscópios para estabilização. Tremolis começou a desenvolver conceitos. Inicialmente, ele queria equipar o veículo de 2 rodas com um motor V8 da Ford. E para entender com o que teria que lidar, e em geral, como são as tentativas de recorde, Alex foi para Bonneville em 1963. Foi lá que ele conheceu os caras de Detroit. E eles se uniram com um único objetivo: acelerar a motocicleta até uma velocidade que ninguém jamais havia alcançado antes. O nome dos veículos Gyron Out era diretamente derivado do nome do protótipo Ford Gyron. Inicialmente, o plano para o Gyron Out era usar um motor V8 e giroscópios. A Shelby American enviou um Fairline Cobra, preparado para corridas para a empresa que fabricava os chassis. No entanto, os giroscópios nunca foram entregues. Além disso, havia vários problemas com o motor V8. A equipe decidiu o seguinte: vamos usar no primeiro Gyron X. O conjunto já testado e comprovado de 2 motores Triumph, e depois veremos o que fazer. As ambições eram incríveis. No X2 eles queriam mesmo instalar o V8 para alcançar uma velocidade acima de 640 km por hora. E o X3 eles queriam fazer andar mais rápido que a velocidade do som. Seguiu-se a montagem e os testes do Gyron Out X1. Em 65, o veículo estava pronto e competia no limite da velocidade. O recorde, no entanto, foi batido um ano depois, em 66. Gyron Out X. Com Bob Lepin ao volante, atravessou o Sal de Bonneville com uma velocidade média no trecho de controle, em 2 sentidos, de 395,363 km por hora. Em 1970, o recorde foi perdido. E foi justamente durante as tentativas da equipe de recuperar o título que aconteceu um acidente a cerca de 430 km por hora, o que pôs fim à carreira do Gyron nas pistas de sal. Bob Lepin quase perdeu o braço e teve que passar por várias cirurgias e uma reabilitação dolorosa durante vários anos. E já não se falava mais em criar o Gyron Out X2 ou X3. Mais tarde, já no século XXI, o Gyron Out X1 foi restaurado. A era do domínio da tecnologia Triumph foi marcante, mas tudo chega ao fim, e do início dos anos 70 até os anos 90, a disputa se intensificou entre as máquinas com motores japoneses e a Harley Davidson. Vou contar essa história no próximo capítulo, mas antes disso vamos lembrar do lendário motociclista e recordista da Nova Zelândia, Bert Munro, e da sua Indian mais rápida. Afinal, foi justamente quando, em uma das tendas em 1966, a equipe de Gyron Out se preparava para a corrida que Bert estava por perto. Ali está ele conversando com o piloto do Gyron Out X1 Bob Lepin. A figura do neozelandês Bert Munro é conhecida pela esmagadora maioria dos fãs de motocicletas, e com razão. Sua história e o recorde com a motocicleta Indian impressionam e inspiram. Bert nasceu em 1899. As motocicletas entraram na vida dele aos 16 anos e aos 20 ele já buscava velocidade em uma pista de corrida local. Em 1920, com 21 anos de idade, Bert compra aquela motocicleta Indian Scout que mudaria seu destino. De fábrica, era uma motocicleta bastante tranquila, com motor de 600 cilindradas
câmbio de 3 marchas e velocidade máxima de cerca de 90 km por hora. Ele começou a modificar sua Indian em 1926 e Bert continuou fazendo isso por 40 anos. Fundia pistões, usinava válvulas, aumentava gradualmente o volume do motor e assim por diante, até que em 67 atingiu o auge. O recorde oficial de Monroe é de 296,259 km por hora. No entanto, durante a volta de qualificação em 66, Bert atingiu uma velocidade não oficial de 341,2 km por hora. O recorde de Monroe não foi batido até hoje. Sua motocicleta Indian Monroe Special, que foi aprimorada por 4 décadas, é a motocicleta mais rápida com motor aspirado com motor de até 1000 cilindradas. Os esforços e conquistas de Bert serviram de base para o filme O Mais Rápido Indian do Mundo, de 2005, com Anthony Hopkins no papel principal, e também de um documentário de curta-metragem anterior, de 1971, chamado Bert Monroe, uma oferenda ao deus da velocidade. Aliás, ambos os filmes foram dirigidos por Roger Donaldson, e ambos os filmes são excelentes. No entanto, no filme O Mais Rápido Indian do Mundo, há uma imprecisão. Para favorecer a encenação e aumentar a carga emocional, o filme mostra como se a viagem de Monroe a Bonneville tivesse sido única, mas não foi assim. Simplesmente tentaram reunir em uma única história de cinema os momentos mais marcantes da vida de Monroe, que estão espalhados por vários anos. Na verdade, Bert visitou o salar em Utah pela primeira vez em 1957. E antes disso, ele já vinha quebrando ativamente os recordes de velocidade da Nova Zelândia. Ao perceber que essa planície nos Estados Unidos era a meca da velocidade, ele começou a se preparar para as corridas justamente aqui. Tentando bater um recorde, ele irá à Semana da Velocidade em 1962 e a partir desse momento, Monroe se tornará um frequentador assíduo de Bonneville, vindo todos os anos até 1971 inclusive. E todo ano, testando suas habilidades, tentando tirar o máximo da sua motocicleta. Em 1975, ele fez sua 14ª e última viagem a Bonneville como espectador. E em 2006, esse homem lendário foi incluído no Hall da Fama do motociclismo da Associação Americana de Motociclistas. Você pode conhecer mais detalhadamente a história de Bert Monroe e sua motocicleta Indian em um vídeo separado no meu canal. Aqui apareceu um card para ele. Quando você está acelerando de moto pela planície, 5 minutos da sua vida podem ser mais interessantes do que a vida inteira de muitas pessoas. Sim, esses são momentos maravilhosos. De 1970 até os anos 90, inclusive, a disputa será entre máquinas equipadas com motores japoneses e motores Harley. Mas se olharmos por outro lado, a disputa acontecia entre americanos, Don Vesco, Cal Rayburn, Dave Campas. Só que algumas equipes preferiam motores de fabricação nacional, ou seja, Harley Davidson, enquanto outras optavam pelos motores dos gigantes japoneses das motos. As próprias marcas Yamaha, Honda, Suzuki e Kawasaki não disputavam o título de recorde absoluto de velocidade em motocicleta. E se antes a velocidade era conquistada por máquinas que não diferiam muito das versões de produção em série, ou pelo menos das versões de corrida de sua época, aos poucos a liderança passou para veículos especialmente construídos para esse fim. Vamos passar ao primeiro recorde dos anos 70. Ele foi conquistado pelo empresário e piloto de motos americano Don Vesco. Vesco, ao longo de sua carreira, quebrou 3 vezes o recorde absoluto de velocidade entre motocicletas, e seus recordes sempre ultrapassavam marcas simbólicas. Na primeira vez, ele superou o que parecia ser uma barreira intransponível de 250 milhas por hora. Na segunda vez, ele conquistou 300 milhas por hora. E na terceira vez, ele ultrapassou a marca de 500 km por hora. E vamos falar sobre tudo isso em ordem. A aceleração até 200 milhas por hora, ou 320 km por hora, foi uma conquista impressionante. Para isso, era preciso uma motocicleta aerodinâmica. Muito do que podia ser feito na área de aerodinâmica já havia sido feito. E a prova disso são os alemães da NSU. Lá, um instituto inteiro trabalhava para reduzir o coeficiente de arrasto frontal. Com o início dos anos 70, começou mais uma fase de aumento da potência dos motores. Don Vesco preparou um streamliner chamado Big Red para seu primeiro recorde.
e usou como conjunto motriz dois motores Yamaha bicilíndricos 2 tempos bem potentes, com capacidade de 350 cilindradas cada um, vindos do modelo esportivo TR2 de fábrica. Esse motor de corrida entregava 54 cavalos, mas é possível que para o Big Red eles tenham sido modificados. Ao contrário das conquistas de engenharia do funcionário da principal empresa aeroespacial, Joe Dudek, e da experiência do ex-engenheiro da Ford Motor Company, mencionados anteriormente, os esforços de Vesco na criação de seu Streamliner foram baseados principalmente na experiência com hot rods. Na verdade, ele nasceu no sul da Califórnia, e quem teve grande influência sobre Don e seus irmãos foi o pai, que construía hot rods e streamliners que depois corriam em vários lagos secos da Califórnia. Isso marcou profundamente Vesco. Nos anos 60, ele competiria como piloto em máquinas da Yamaha e se tornaria um revendedor da empresa. Daí nasce o amor pelos motores da Yamaha, e Bonneville também passou a chamar sua atenção. Big Red, como a esposa de Don chamou a motocicleta, tinha 5,5 metros de comprimento e foi construída com base em um tanque de combustível auxiliar de um caça Grumman F-9F Panther da época da Guerra da Coreia. Os motores Yamaha funcionavam com gasolina comum. Em 1969, Vesco, durante uma passagem em um só sentido em Bonneville com sua criação, atingiu a velocidade de 367 km por hora. Ele enfrentava problemas de dirigibilidade, mas a sede de velocidade era mais forte. Em 17 de setembro de 1970, as tão sonhadas 250 milhas foram conquistadas pelo corajoso. Don Vesco atingiu uma velocidade média de 409,7 km por hora em 2 sentidos, na sua Yamaha de 2 motores. Essa conquista não veio sem dificuldades. Antes disso, Don sobreviveu a uma queda a cerca de 380 km por hora causada por um pneu estourado. O Grande Vermelho foi rapidamente consertado e 2 semanas depois o recorde foi quebrado. Assim começou uma nova era de recordes de velocidade, na qual motocicletas com motores japoneses iriam dominar. A equipe de Bob Lepan, Alex Tremolis e Jim Bruflat com o Geyronaut X1 tinha todas as chances de superar Vesco. Mas aconteceu o acidente mencionado anteriormente e a equipe foi eliminada das corridas para sempre. No entanto, Don entendia que seu recorde não duraria muito, ainda mais porque ele conhecia muito bem seu principal concorrente agora, já que eram amigos. Menos de um mês depois, o amigo de Don Vesco, Cal Rayburn, em uma Harley Davidson, vai bater o recorde absoluto de velocidade. Rayburn se interessava por motocicletas e corridas desde jovem. O sucesso nas corridas permitiu que ele entrasse para a equipe oficial de corridas da Harley Davidson. Ele teve muito sucesso nas corridas de flat track e na prova Daytona 200. Naquela época, a Harley Davidson já sentia uma pressão significativa das marcas japonesas, com a chegada ao mercado de motocicletas cada vez mais potentes. Para manter o status, era necessária uma vitória marcante, e a quebra do recorde absoluto de velocidade entre motocicletas pareceu à diretoria da empresa a solução mais adequada. O projeto ficou sob a supervisão de Dick O'Brien, o chefe da divisão de corridas da empresa. Em 1970, Dennis Manning projetou e construiu uma motocicleta aerodinâmica para competir em Bonneville. Naquela época, ele tinha apenas 24 anos. Como o próprio Manning disse, eu tinha 24 anos. Recém-casado, eu tinha 3 empregos para sustentar a família e bancar o programa de corridas. E eu agarrei com alegria a oportunidade de fazer parte do projeto oficial da Harley Davidson. O'Brien me ofereceu $10 mil se estabelecêssemos um novo recorde mundial, e o reembolso das despesas de hotel caso não conseguíssemos. Eu aceitei. E Dennis ainda vai aparecer na nossa história, pois até hoje esse tio bigodudo continua construindo Streamliners. Ele já fez mais de uma dezena deles. Mais tarde, ele se tornou fundador e proprietário da empresa BAB Enterprises, cujo Streamliner quebrou o recorde de velocidade 2 vezes. Ainda vamos falar sobre Manning. Vamos voltar ao Harley. O Streamliner era notável por ser um desenvolvimento totalmente de fábrica em uma área que os fabricantes geralmente evitavam, pelo menos desde os anos 60 do século passado até os dias de hoje. O coração do Harley recordista era um motor aumentado para 1.480 cilindradas do modelo Sportster, aprimorado por Warner Riley para máxima potência. O motor era alimentado por nitrometano.
A honra de pilotar esse torpedo sobre rodas e tentar estabelecer o recorde coube ao talentoso piloto de fábrica Cal Rayburn. A equipe da Harley-Davidson foi para a Semana da Velocidade em Bonneville em 1970. No dia 15 de outubro, Rayburn estabeleceu um novo recorde, 414,8 km por hora, superando o resultado de Don Vesco. Mas para Cal e toda a equipe, superar o recorde anterior em apenas 6,5 km por hora não era suficiente. Eles pensavam da seguinte forma: será que todo o nosso esforço colossal, tantas noites sem dormir na oficina, foi só por causa desses 6,5 km? Era preciso bater o recorde de verdade. No dia seguinte, a motocicleta foi novamente preparada para a tentativa. Durante a passagem na direção sul, Cal mostrou um excelente resultado. Ele atingiu um pico de cerca de 435 km por hora. Restava menos de uma hora para fazer a corrida na direção norte, no sentido oposto. George Smith, parceiro de Riley, responsável pelo motor e ajuste do carburador, antes da segunda corrida, retirou as velas de ignição e notou depósitos metálicos na vela do cilindro dianteiro. Isso não deveria acontecer. George examina o cilindro e encontra uma rachadura na parte superior do pistão. A equipe fica desapontada, o tempo está passando, e eles decidem continuar a corrida. Smith mistura 60% de nitrometano, o restante é álcool. Antes eles corriam com 70% de nitrometano. Ajusta o carburador e Rayburn larga. E o motor modificado do Sportster morre a algumas dezenas de metros do final do trecho de controle. Mas a velocidade foi suficiente. A média no trecho de controle foi de 423,7 km por hora na direção norte, e o resultado médio das corridas nos dois sentidos foi de 427,267 milésimos quilômetros por hora. Isso foi impressionante. Devido às características de construção do Streamliner, as corridas foram muito difíceis para Rayburn. Para caber nas dimensões do projeto, o piloto tinha que ficar praticamente deitado lá dentro. A roda dianteira já bloqueava a visão, que era limitada na direção do percurso, e Rayburn usava painéis plásticos transparentes em ambos os lados da roda para acompanhar as faixas pretas que marcavam as bordas da pista. Durante as tentativas, esperavam-se até quedas de Cal. Uma vez, a 160 km por hora durante a frenagem, os suportes laterais para aumentar a estabilidade não foram acionados. Em outra ocasião, o Streamliner perdeu o equilíbrio a 250 km por hora. A roda dianteira, em altas velocidades, tendia a sair do rumo. O problema foi resolvido adicionando 2 pesos de chumbo de 18 kg cada um nas laterais da roda. No entanto, o piloto teve sorte, e a equipe conseguiu consertar rapidamente o bólido e fazer melhorias na construção. E o recorde foi alcançado. Você acha que o colega de pistas de Cal Rayburn, Don Vesco, parou? De jeito nenhum. Você já ouviu antes que ele detém 3 recordes absolutos de velocidade em motocicletas. E está na hora de falar sobre os 2 últimos. Para a temporada de corridas no Salar de Utah em 75, ele preparou um novo Streamliner, ainda mantendo seu amor pelos motores Yamaha. O novo bólido foi chamado de Silver Bird e foi construído com o patrocínio da Yamaha. Vesco pegou 2 motores Yamaha TZ700 de 4 cilindros e 2 tempos, instalou-os no chassi e, no final, obteve uma cilindrada total de 1.390 cm3 e cerca de 240 cavalos de potência. Em 28 de setembro de 75, Don alcançou a velocidade cobiçada por muitos que tentaram bater recordes. Ele ultrapassou a marca de 300 milhas por hora, e o resultado foi de 487,515 milésimos quilômetros por hora, o que é 2,9 milhas a mais do que o número desejado. O recorde vai durar até 28 de agosto de 78, quando Don Vesco ele mesmo vai superá-lo novamente. Em 78, Don construiu um Streamliner ainda mais insano. Ele o chamou de Lightning Bolt. Para essa construção, Vesco preferiu 2 motores da Kawasaki KZ1000. Eles foram equipados com turbocompressor. Nos virabrequins de ambos os motores, polias foram instaladas em ambos os lados e os motores eram ligados por uma correia. Em agosto de 1978, Vesco estabeleceu um recorde com o Lightning Bolt, 509,757 milésimos quilômetros por hora. Foi a primeira vez que uma motocicleta ultrapassou 500 km por hora. Um mês depois,
Don voltou a Bonneville e, durante uma corrida em uma direção, atingiu a marca de 536,99 milésimos quilômetros por hora. No entanto, ele não conseguiu fazer a corrida no sentido contrário e o recorde não foi reconhecido oficialmente. O resultado de 509 quilômetros e uns quebrados permanecerá como recorde de velocidade absoluta até 1990, ou seja, por 12 anos. Depois do Lightning Bolt, ao que tudo indica, veio outra motocicleta aerodinâmica na qual Vesco instalou 2 motores Kawasaki de 6 cilindros com turbo, provavelmente do modelo Z1300 do início dos anos 80, mas esse Streamliner não conseguiu bater o recorde de velocidade máxima. Desde o fim dos anos 80, Vesco focou nos recordes de velocidade automobilística. Em particular, ele ficou bastante conhecido pelo seu recorde com o carro Turbinator 2. Nesse foguete sobre rodas, Vesco, em 2018, alcançou em uma das corridas uma velocidade média de 810,03 km por hora. Esse ainda é, até hoje, o carro mais rápido com tração mecânica do motor para as rodas. Tudo que é mais rápido usa motores a jato. O próximo recorde de motocicleta foi conquistado pelo americano Dave Campas e por uma máquina com 2 motores Harley Davidson. A motocicleta se chamava Easy Riders Streamliner. O caminho de David Campas no mundo da velocidade começou ainda jovem, quando ele comprou sua primeira Harley Davidson e participou de corridas. Essa faísca inicial acendeu uma paixão por pilotar e correr, que durou a vida toda, e ao longo das décadas Campas permaneceu fiel à marca Harley Davidson. Mas foi em 1990, no famoso Lago Salgado de Bonneville, no estado de Utah, que Campas finalmente gravou seu nome nos anais da história do motociclismo. Já em 1974, Dave entrou para o prestigioso Clube das 200 milhas por hora, um grupo de pilotos que ultrapassaram esse marco de velocidade. Uma conquista rara e reverenciada. O projeto da motocicleta recordista começou muito antes de 1990. Campas conheceu Bob George, que já havia construído seu primeiro Streamliner. No entanto, Bob não tinha recursos financeiros suficientes. Dave o apresenta a Joe Teresi, proprietário da Dimas Cycle e parceiro da revista Easy Riders. Joe assumiu o projeto da motocicleta recordista e, após alguns anos, o Dimas Streamliner estava pronto. Essa motocicleta não conseguiu bater o recorde, mas com base nela, em 87 foi construído o Easy Riders Streamliner. Teresi fez uma jogada interessante para arrecadar fundos para o projeto. Em sua revista, ele convidou os leitores interessados a participar da conquista de um novo recorde. Tudo isso por só $25. Você ainda recebia uma camiseta oficial e o nome dos patrocinadores na carenagem do veículo. E cerca de 10 mil pessoas interessadas participaram. Após mudanças e modificações significativas feitas por Kit Raxton, principalmente no motor, a motocicleta estava pronta. Ela foi equipada com 2 motores, Raxton Harley Davidson, cada um com capacidade de 1,5 litros. O Streamliner pesava cerca de 1.100 quilos. A equipe foi para Bonneville em 1989, onde eles receberam o apoio do maior público da história das tentativas de quebra de recorde. Na primeira corrida, o Easy Riders Streamliner acelerou até 422 km por hora. Depois, os resultados se aproximaram da marca de 480. Terça-feira, 26 de setembro de 89. O tempo para a equipe de corrida estava se esgotando. O mau tempo chegou às salinas de Bonneville. Os motores foram ajustados para uma mistura de 88% de nitrometano. Em teoria, a motocicleta deveria atingir 320 milhas por hora, e isso seria um recorde. No entanto, quando Dave entrou no trecho de controle, o pneu dianteiro, amolecido pelo esforço, se destruiu e a velocidade caiu drasticamente. Campas saiu da corrida, mas a equipe voltou a Bonneville no ano seguinte, em 1990. Os caras encontraram o único pneu adequado para a velocidade na roda dianteira. Era um pneu fabricado pela Firestone em 1967. E a equipe comprou algumas unidades deles para as tentativas. No início das corridas, a equipe enfrentou um acidente com o veículo a cerca de 400 km por hora. O problema foi a roda dianteira.
ela estava mal balanceada. Campas teve só um pequeno hematoma e o Streamliner foi rapidamente consertado em 3 dias com a ajuda de vários patrocinadores. No sábado, 14 de julho de 1990, Dave Campas estabeleceu recordes absolutos de velocidade da AMA e da FIM, alcançando uma média de 518,45 km por hora. E esse recorde é o mais duradouro entre os recordes oficiais. O recorde de Campas foi quebrado por Rocky Robinson no Streamliner Top 1 Attack em 3 de setembro de 2006, e então foi novamente quebrado por Chris Carr 2 dias depois. Isso significa que o resultado de Dave durou 16 anos. Só o recorde não oficial de Glenn Kertz com a moto V8 durou mais tempo. E com isso, os recordes absolutos de velocidade entre motocicletas no século XX chegam ao fim. No século XXI, a busca pela velocidade absoluta seguiu, e esse período de tempo, até agora um quarto de século, é notável pelo fato de que o recorde vai passar de mãos em mãos entre 2 pilotos e suas equipes. Naturalmente, mais motos e equipes lutaram pelo título de motocicleta mais rápida, mas aconteceu que apenas 2 conseguiram entrar para a história. São Rocky Robinson e Chris Carr, e a história da rivalidade deles me lembra a batalha persistente entre britânicos e alemães nessa área nos anos 30 do século passado. Vamos começar com Rocky Robinson. Rocky nasceu em 9 de março de 1961. Como muitas pessoas mencionadas nesta história, ele foi cativado por motocicletas e velocidade na juventude. Robinson acabou se tornando um piloto profissional de speedway, mas nos anos 2000 ele passou a se interessar por recordes de velocidade. 3 recordes absolutos de velocidade de Robinson só foram possíveis porque ele conheceu Mike Aikatif. Mike Aikatif é dono da empresa ACK Technologies, que trabalha com aviônica, além de ser piloto de moto, mecânico e fabricante de peças. Aikatif pensou pela primeira vez em bater um recorde de velocidade em motocicleta no ano de 2002. Ele destinou uma parte significativa das instalações de sua empresa no norte da Califórnia para o projeto e montagem do Streamliner ACK Attack e reuniu uma equipe de velhos amigos para ajudar na construção da motocicleta. Em 2004, o veículo já estava pronto. O quadro da motocicleta foi soldado a partir de tubos de cromo molibdênio. Foram instalados 2 motores da lendária motocicleta Suzuki Hayabusa, ambos alimentados por um único turbocompressor Garrett, resultando em uma potência total de cerca de 900 cavalos. Os motores, que produzem uma potência tão alta, esquentam muito, e Mick e sua equipe implementaram um sistema de resfriamento no qual o radiador é adicionalmente resfriado com gelo seco. As imagens mostram ele sendo carregado em compartimento especial. A carenagem da motocicleta também é extremamente eficiente. Seu coeficiente de arrasto aerodinâmico é de apenas 0,14. O Streamliner pesa 730 quilos, e suas dimensões são as seguintes: comprimento de 6,4 metros, altura de 81 centímetros e largura de 56. Foram escolhidos pneus da Mickey Thompson. As primeiras tentativas de estabelecer o recorde aconteceram em 2004. Naquele ano, a motocicleta foi pilotada por Jimmy Odom. A uma velocidade de 480 km por hora, ele foi atingido por um vento lateral e ocorreu um acidente. Jimmy não se feriu, ao contrário do Streamliner. Em 2005, o ACK Attack foi restaurado. Em fevereiro de 2006, a equipe foi para a região do Lago Gardner, na Austrália, para tentar bater o recorde de velocidade. Porém, uma semana antes da chegada, uma forte tempestade atingiu a região e as condições não favoreciam altas velocidades. Como eles viajaram uma longa distância, a equipe tentou fazer uma corrida, mas o ACK Attack atingiu apenas a velocidade máxima de 401 km por hora. No final de agosto, eles foram para Bonneville, e em 3 de setembro, o recorde foi batido. Rocky Robinson, ao volante do Top 1 ACK Attack, atingiu a velocidade de 551,678 milésimos quilômetros por hora. O domínio de 16 anos de Dave Campos com o Streamliner Easy Riders chegou ao fim. Mas Mike Aikatif, Robinson e a equipe não puderam comemorar por muito tempo. No dia 5 de setembro, 2 dias depois, o recorde foi quebrado por um Streamliner construído por Dennis Manning com o piloto Chris Carr. E agora, algumas palavras sobre o Streamliner Bub 7.
Em 1976, foi fundada a empresa Bub Enterprises, e desde então o nome Bub Racing está fortemente associado aos torpedos de duas rodas, e o Streamliner Bub 7 é a 7ª motocicleta recordista criada por essa organização. Manning, com sua ampla experiência no setor, criou um Streamliner excepcional. O coeficiente de arrasto aerodinâmico é de apenas 0,08. Como diz o próprio Dennis, ao criar a forma da carenagem, ele se inspirou no salmão, capaz de atingir 80 km por hora na água, que ele observou certa vez no Rio Columbia. Um trabalho separado e muito importante no projeto do motor foi realizado por Joe Harrelson, da Sierra Design Engineering. O único componente pronto nesse motor é o filtro de óleo, todo o resto foi feito à mão. Este é um motor em configuração V4, com ângulo de 90 graus entre os cilindros e cilindrada de 2.997 centímetros cúbicos. Ele é equipado com turbocompressor e funciona com metanol. A potência máxima é de 500 cavalos. Pneus Goodyear foram usados. A transmissão é de 4 marchas. Quer um fato interessante? Normalmente, os donos de motos esportivas gostam de se gabar de suas motos, dizendo que, na primeira marcha, ela chega a 180 km por hora. Pois bem, o BAB 7 Streamliner, na primeira marcha, é capaz de atingir 305 km por hora. Como piloto, foi escolhido Chris Carr, 7 vezes campeão da AMA Flat Track. No dia 5 de setembro de 2006, Chris quebrou o recorde, 564,693 milésimos quilômetros por hora. Isso foi 13 quilômetros mais rápido do que Robinson 2 dias antes. Em 2006, Sam Wheeler foi um sério concorrente para Carr e Robinson. Wheeler já construía Streamliners desde os anos 80, começando com motores de pequeno porte, como o Bultaco 125. No meio dos anos 90, Sam decidiu bater o recorde de Campos. Em 96, estava pronto o Streamliner Isaac Hook, construído por ele mesmo com o apoio da Kawasaki, equipado com um motor aspirado do modelo ZX-11. Ele criou a carenagem junto com pós-graduandos da Caltech, que estudavam a aerodinâmica como trabalho de conclusão de curso. Engenheiro eletricista de profissão, especializado em testes elétricos, Wheeler demonstrava sua inventividade e atenção aos detalhes em tudo relacionado ao seu Streamliner. Em vez de usar uma quantidade enorme de potência para alcançar velocidade, Sam tentava obter a máxima eficiência em todos os aspectos. Assim, ainda nos anos 90, com um motor quase original de 160 cavalos do ZX-11, ele atingiu a velocidade de 484 km por hora. E o Z-Hook parecia destinado a registrar o nome de Wheeler no livro dos recordes, mas devido a vários problemas, esses planos foram frustrados. No início dos anos 2000, Wheeler conhece Terry Kaiser, proprietário da empresa Mr. Turbo. Eles começam a aumentar a potência do motor ZX-11 com um turbocompressor, mas agora enfrentavam problemas de confiabilidade. O motor nem sempre aguentava cargas insanas. As correntes de transmissão da roda traseira também falhavam, e os pneus não suportavam a carga. Em agosto de 2004, Wheeler finalmente quebrou o recorde de Dave Campos, atingindo 532 km por hora em Bonneville. No entanto, como o recorde foi estabelecido segundo os padrões da SCTA, que consideram a média de 2 corridas em um só sentido, e não pelas regras da FIM, que exigem a média de 2 corridas em direções opostas, o resultado de Wheeler não foi oficialmente reconhecido como recorde mundial. Em 2006, Wheeler estava decidido a melhorar o resultado, mas o problema dos pneus seguia crítico. Os pneus Goodyear LSR usados eram muito raros, e um conjunto, na melhor das hipóteses, durava apenas 2 passagens. Para referência, um conjunto de LSR custava naquela época $120 mil. Wheeler fez a passagem em um único sentido mais rápida, acelerando até 571 km por hora. Mas o pneu dianteiro se desfez na última milha cronometrada, fazendo com que ele caísse, felizmente, sem ferimentos ou danos graves. Isso eliminou as chances da passada de volta para Robinson e Carew e de oficializar o recorde. Wheeler continuou tentando enquanto melhorava sua motocicleta e corrigia falhas até meados da década de 2010, mas o recorde nunca foi conquistado. De 2006 a 2010, a Keatak e Bab 7 disputaram 5 vezes o título de motocicleta mais rápida. Em 26 de setembro de 2008,
Rocky Robinson recuperou o título de motociclista mais rápido. O resultado dele foi de 580,833 milésimos quilômetros por hora. Manning não podia tolerar tamanha ousadia. Um ano depois, BAB7 com Chris Carr vai bater o recorde novamente. Dessa vez, a velocidade será de 591,244 milésimos quilômetros por hora. Mike Aikatif e sua equipe também não planejavam recuar. Já que o resultado deles foi superado, era preciso ir mais rápido. 366 dias depois, em 25 de setembro de 2010, Rocky Robinson no Ack Attack mostrará uma velocidade média no trecho de 1 milha em corridas de ida e volta de 605,697 milésimos quilômetros por hora. No pico, Robinson atingiu 633 quilômetros por hora. Buscando o recorde de velocidade em terra, o Ack Attack enfrentou várias tentativas fracassadas, incluindo acidentes impressionantes. Certa vez, Rocky destruiu seu Streamliner a uma velocidade de 515 km por hora. O veículo caiu de lado e capotou 16 vezes. Rocky falou o seguinte sobre esse acidente: "Eu passei por um trecho de sal solto de tamanho considerável com pouca aderência. Pareceu um interruptor. Os dois motores liberaram toda a potência. O giro subiu e a roda traseira patinou. Eu derrapei como um piloto de flat track saindo da curva. A moto inclinou para a direita e por um instante achei que conseguiria me equilibrar. Virei à direita e consegui me salvar, trazendo o Streamliner de volta à posição vertical. Nesse momento, a roda traseira girava tão rápido que, depois que ela se alinhou, a traseira puxou para a direita, estalando como um chicote. A carroceria pegou no sal e isso lançou o Ack Attack para o ar. O impacto foi tão forte que agarrei o guidão com toda a força. A moto continuava enganchando, levantando e capotando repetidas vezes. Um dos tubos da estrutura, que vai do tanque dianteiro até os motores, se soltou. Tudo isso aconteceu em questão de segundos, mas ainda vejo como se fosse em câmera lenta toda vez que fecho os olhos. Esse recorde de velocidade absoluta, estabelecido em 2010 e até hoje, agora no final de 2025, continua imbatível. Rocky Robinson é o motociclista mais rápido do mundo e o Top One Ack Attack é a motocicleta mais rápida. Agora, um breve capítulo com informações para os espectadores mais experientes e atentos. Logo no início da história, mencionei sobre o Streamliner a jato de 3 rodas e que, no momento da corrida, ele foi reconhecido como uma motocicleta. Apresento a vocês, este é o Spirit of America. Construído no início dos anos 60 por Craig Breedlove, a inspiração chega às pessoas de maneiras diferentes. Para Craig, o gatilho foi o discurso inaugural de John Fitzgerald Kennedy, quando ele fez o seguinte apelo aos americanos: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Inspirado, Breedlove decidiu servir ao seu país, buscando se tornar o homem mais rápido da Terra. No início dos anos 60, ele procurou o dono de uma oficina local, Ed Perkins, que lhe cedeu um espaço na oficina e $10 mil. Craig usou o dinheiro para comprar peças de reposição. $500 foram gastos na compra de um motor a jato desativado General Electric J40 e 7 turbojet de um caça F-86. Mais tarde, Breedlove recebeu apoio da Goodyear e da Shell. O Spirit of America foi o primeiro dos modernos carros a jato recordistas, construído com uma fuselagem estreita e aerodinâmica e, o mais importante, equipado com um motor turbojato. Os primeiros testes nas planícies salinas de Bonneville foram em 1962. Em 5 de agosto de 63, com Craig Breedlove ao volante, esse carro a jato atingiu a velocidade de 655,722 milésimos quilômetros por hora, tornando Breedlove o primeiro homem a ultrapassar a marca de 400 milhas por hora em velocidade terrestre. Em 13 de outubro de 64, Craig acelera até 754,330 milésimos quilômetros por hora e 2 dias depois, até 846,961 milésimos quilômetros por hora. Posteriormente, Breedlove irá montar outro Streamliner. Ele será chamado de Spirit of America Sonic 1.
Em sua construção, já terá 4 rodas para se enquadrar no regulamento da época. Craig, em 65, com o Spirit of America Sonic Am, baterá 2 recordes. O último e melhor foi de 966,574 milésimos quilômetros por hora. E esse será o primeiro recorde de um veículo terrestre a jato reconhecido pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. E vamos passar para as nuances dos regulamentos e da classificação. No momento da criação do Spirit of America, as regras da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, para estabelecer um recorde de velocidade em terra, exigiam a presença de 4 rodas. Dessa forma, os recordes de Breedlove de 1963 e 1964 não foram reconhecidos pela FIA. No entanto, a Federação Internacional de Motociclismo, a FIM, os reconheceu, classificando o Spirit como uma motocicleta. Além disso, as regras da FIA descreviam um automóvel como um veículo, não apenas com 4 rodas, mas também movido por rodas, ou seja, a força do motor deveria ser transmitida mecanicamente para as rodas, mas no Spirit of America, assim como em outros carros e motos de recorde com motor a jato, todas as rodas giram livremente. E somente o último recorde do Spirit Sonic 1, de 4 rodas, em 15 de novembro de 65, foi reconhecido pela FIA, abrindo caminho para veículos terrestres a jato. A Associação Automobilística levou 2 anos para revisar o regulamento. Já em 64, a principal questão levantada era em qual categoria enquadrar o carro com base no número de rodas, o que acabou sendo o motivo do reconhecimento do recorde justamente pela FIM. O carro mais rápido de 3 rodas de toda a história foi o Streamliner CMI Motivator, equipado com um motor a jato híbrido Ramatec V4, que combinava combustível líquido e sólido para gerar 48 mil cavalos de potência, complementado por um bloco acelerador com um motor a jato em forma de foguete, Sidewinder com 12.900 cavalos de potência. Stan Barrett, em 1979, acelerou o Motivator na superfície do Lago Seco de Muroc até 976 km por hora em 12 segundos, usando o motor principal e acionando o acelerador. Isso permitiu atingir uma velocidade instantânea de 1.190,377 km por hora, quase a velocidade do som. O resultado foi registrado por um radar de alta precisão da base aérea de Edwards, que fica próxima, e pelo equipamento de telemetria computadorizado de bordo da equipe. Mas o recorde oficial não foi alcançado. Primeiramente, as corridas no Lago Muroc são unidirecionais. Em segundo lugar, para que o recorde seja reconhecido, a tentativa de estabelecer a velocidade deve ser feita sob a jurisdição da FIA ou sob a jurisdição de um agente designado. Além disso, a tentativa deve ser feita em ambos os sentidos, dentro de 1 hora, no mesmo trecho de terra. Nenhuma dessas condições foi cumprida. Hoje em dia, esse Streamliner está em exposição no Instituto Smithsonian. E ainda, 3 anos antes, em 12 de junho de 76, Kit O'Neill, uma piloto surda e dublê, no CMI Motivator, no deserto de Alvord, atingiu a velocidade de 843,323 km por hora. Velocidade média em 2 corridas em ambas as direções. E isso fez de Kit O'Neill a mulher mais rápida do mundo. Seu recorde só foi superado por outra mulher em 2019. Na saída do trecho de controle, quando Kit desligou o motor, ela estava a 994 km por hora. E na corrida, o motor entregava apenas 60% da potência. Em uma entrevista após a corrida, Kit disse o seguinte sobre sua surdez: "Minha condição me ajuda a sentir melhor as vibrações e me permite não me distrair com o barulho. Eu consigo me concentrar melhor e meu equilíbrio emocional é mais estável." Também é preciso falar um pouco sobre o outro lado desse recorde. Em 1976, William Frederick concluiu a construção do carro a jato SMI Motivator, que foi projetado para quebrar a barreira do som em terra. Enfrentando uma grande falta de recursos, ele vendeu o direito exclusivo de pilotar o carro por $50 mil para 2 pilotos e dublês. Kit O'Neill, ela investiu $20 mil, e Henry Nitemu, cuja parte era de $30 mil. Kit estava pronta para mais corridas e pretendia ultrapassar a marca de 1.000 km por hora de velocidade média, e o Streamliner a jato permitia isso. No entanto, Nitemu e outros patrocinadores do carro a jato
pressionaram Frederico para impedir Kit de continuar nas corridas. O motivo formal foi o alegado descumprimento de Frederico das condições contratuais com a Nitemu. Os contratos garantiam a Kit o direito exclusivo de bater o recorde feminino de velocidade, enquanto Nitemu tinha direito ao masculino. Na verdade, os principais financiadores do projeto acharam que não era apropriado para uma mulher ser a pessoa mais rápida da Terra. Sob ameaça de processo judicial por Nitemu e possível perda de dinheiro, no dia seguinte, Frederico, no último instante antes da largada, retirou Kit do carro pronto e a afastou das corridas. Foi mais ou menos assim. Acabou sendo uma história bastante obscura e desagradável. Incredible power, Chuck Yeager. Yeah, Ken, he's smoking along there at a pretty good rate. Além disso, no campo de estabelecimento de recordes, às vezes ocorrem casos de sabotagem. E um desses está relacionado ao CMI Motivator. Em 1977, Nitten tentou estabelecer um recorde. Na terceira corrida, os 3 paraquedas de freio falharam e o carro cavou um longo sulco na areia, sofrendo grandes danos. Descobriu-se que um funcionário da fabricante encheu os contêineres dos paraquedas das corridas com ácido, a mando de uma equipe concorrente e em troca de dinheiro violando as regras. Desde 1965, os streamliners a jato, incluindo os de 3 rodas, passaram a ser classificados como automóveis, e seus recordes são regulamentados e registrados pela FIA. Mas, em determinado momento, a FIM reconheceu o bólido Spirit of America como uma motocicleta, o que significa que foi reconhecida a velocidade de 846,961 milésimos quilômetros por hora. Essas são as sutilezas da classificação. Esses foguetes de 3 rodas e seus recordes podem ser vistos de várias formas. Alcançar tanta velocidade exige coragem, risco e sorte. Sim, 3 rodas dão mais estabilidade e uma certa vantagem para alcançar uma velocidade maior. E na minha humilde opinião, não se deve colocar os resultados dos bólidos de 2 rodas e de 3 rodas no mesmo grupo. Na verdade, a FIA já decidiu isso em 65. No momento em que estou trabalhando nesta matéria, setembro-outubro de 2025, a motocicleta mais rápida do mundo, com transmissão mecânica de torque do motor para as rodas, continua sendo a Top 1 AC Attack, com Rock Robinson ao volante, com o resultado de 605,697 milésimos quilômetros por hora. O recorde foi estabelecido em 2010 e já dura 15 anos. Hoje em dia, e até um pouco antes, o número cobiçado pelos demônios da velocidade passou a ser 400 milhas por hora. Esse é um marco simbólico que equivale aproximadamente a 640 km por hora. O homem que conseguir superar essa marca em 2 rodas vai eternizar seu nome na história. No caminho para as velocidades máximas, pilotos, engenheiros e equipes enfrentam vários desafios a superar. Nos últimos 50 anos, as motocicletas streamliners têm pouca semelhança com suas contrapartes civis. Essencialmente, são foguetes sobre rodas, motores duplos turboalimentados, longa distância entre eixos, estabilizadores retráteis, paraquedas e uma carenagem projetada no nível dos melhores exemplos da indústria aeroespacial. Já se foram os tempos em que os recordes eram batidos por entusiastas, solitários ou pequenos grupos obcecados por velocidade com orçamentos mínimos, uma boa motocicleta e paixão no coração. As tentativas modernas de bater recordes são extremamente caras, e cada quilômetro extra de velocidade é conquistado com enorme esforço. A aerodinâmica perfeita e um motor mais potente não garantem o sucesso. Os fatores limitantes muitas vezes são o vento lateral, as condições da superfície da pista, o limite de resistência dos pneus e assim por diante. Depois de 2010, houve tentativas de bater o recorde de Rock Robinson, e até mesmo a própria equipe Acatec tentou melhorar o resultado. Em 2016, Guy Martin, um famoso e carismático participante do Tourist Trophy na Ilha de Man, participou das corridas com a moto Triumph Infor Rocket Streamliner, aliás, construída por Dennis Manning. Guy atingiu a velocidade de 444,7 km por hora, tornando esse aparelho o Triumph mais rápido de toda a história, mas ainda estava longe do recorde absoluto. No período de 2017 a 24, várias equipes tentaram a sorte. Algumas delas
sugeriram ideias sobre locais alternativos para a realização das corridas. Por exemplo, para esse propósito, estão considerando o Salar de Uyuni, na Bolívia. Em particular, em agosto de 2017, Mike Aikatif levou a motocicleta AK Attack para lá, com o objetivo de tentar estabelecer um novo recorde. Até o ano de 2025, o piloto americano Chris Rivas, um experiente corredor de motodrag, anunciou a tentativa de atingir 400 milhas por hora na competição Bonneville Motorcycle Speed Trials. Elas aconteceram no período de 23 a 28 de agosto. Ambicioso. Talvez Chris esteja tão confiante em suas habilidades porque ele compete no Streamliner Bub 7, que foi criado pelo lendário Dennis Manning. No entanto, 2025 não foi muito favorável para este evento em termos de condições climáticas, e vários participantes não conseguiram mostrar todo o seu potencial e o potencial de suas máquinas. Entre eles estava Chris Rivas. Até o dia 28 de agosto de 2025, o recorde de Robinson no AK Attack de 2010 ainda permanece válido. Chris diz que a marca de 400 milhas é o objetivo dele, mas ele não tem pressa e o principal nesse evento é a segurança. E os motivos de Manning são bem fáceis de entender. Ele é obcecado pelo recorde e diz o seguinte: dediquei toda a minha vida a isso. Para mim, o importante não é a velocidade e sim o recorde. Não importa o quão rápido você seja, é preciso ir mais rápido. Isso não é uma corrida. Você está tentando estabelecer um recorde e não existe segundo lugar. Ou você é o detentor, ou não é. Os recordes de velocidade absoluta em motocicletas evoluíram muito, de 60 km por hora em uma bicicleta com motor a vapor, que terminou com um ataque cardíaco e morte, até 605 km por hora em um veículo em forma de charuto superpotente e tecnológico. Quais velocidades absolutas os motociclistas alcançarão no futuro, só o tempo dirá. Não é impossível que, nos próximos anos, sejamos testemunhas da conquista da marca de 400 milhas por hora. Ou talvez esse processo leve décadas. Escreva o que você pensa sobre isso. E com isso, meu breve relato chega ao fim. Naturalmente, analisamos apenas os recordes de velocidade absoluta e, para ser sincero, de forma bastante superficial. Afinal, existem recordes em várias categorias e disciplinas, além de uma porção de histórias e acontecimentos interessantes. Agradeço a atenção de vocês. Apoiar meu trabalho não é tão difícil assim. Compartilhe este vídeo com seus amigos e conhecidos. E também deixe seu like e escreva um comentário para que o YouTube recomende este vídeo com mais frequência. Você pode contribuir usando os dados que estão na descrição. Este foi o canal Crasmoto. Até a próxima!